Oi, pessoal. Aqui é a Vicky. O episódio de hoje é sobre não terceirizar os seus investimentos para outra pessoa. Tô tentando ser abrangente aqui, mas a verdade nua e crua é que lá no fundo o que a gente ouve bastante, eu e a Carol muito nos atendimentos e eu mais tanto no Clube do Livro quanto nas rodas de conversa. A gente ouve muito a frase: "Ah, é um alívio, eu terceirizo os meus investimentos para o meu marido", ou "É meu namorado que sabe como que eu tô investindo", ou "Perguntei para o meu namorado e ele que tá fazendo", ou "Ah, eu não sei exatamente onde que eu tô investindo, é o meu namorado que me ajuda", ou "Ah, eu e meu marido a gente poupa, né, eu poupo, sou independente, eu ganho meu dinheiro, mas é ele que faz os investimentos", ou "Ai, é tão difícil, eu não consigo aprender, ele que sabe", ou "Ele que é de exatas", enfim, "Ele que trabalha com isso e tal". E foram esses incômodos que na verdade não incômodos, esses comentários que geraram incômodo em mim, na Carol, e a gente falou: "Putz, vamos fazer um episódio sobre isso, vamos tentar lançar em março, pra de alguma forma a gente conectar com esse tema com o Dia Internacional da Mulher". Então, a gente espera que vocês gostem. E uma novidade barra mudança é que agora o nosso pod tá disponível só no YouTube e no Spotify. Então, se você não tem Spotify, não paga, não tem problema nenhum, os episódios estão todos no YouTube, desde o primeiro e esse que vocês estão ouvindo agora, se vocês estiverem ouvindo no Spotify, ele já tá disponível no YouTube também. Então vamos lá. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá, olá! Vamos começar um episódio novo aqui hoje. Você já viu aí pela introdução que acho que é um tema que toca muitas de nós. Esse é um episódio em comemoração ao Dia da Mulher, então ele tá realmente mais voltado para o público feminino, embora acho que sirva para os dois lados. E por que a gente está fazendo esse episódio que é para você não delegar as suas finanças para o seu marido, namorado, parceiro. Claro, cada um faz o que quiser da sua vida, mas acho que pelo menos a gente tendo consciência do que a gente está fazendo ajuda. A gente já fez um episódio sobre isso, bem no comecinho do podcast, que se chama Não Delegue Suas Finanças, é o episódio número 3. Mas ali a gente não falou de não delegue suas finanças de uma forma muito mais ampla para os vários tipos de delegar que existem. Esse que a gente vai fazer aqui hoje é um dos tipos que a gente considera, acho que um dos mais relevantes e mais frequentes, mas lá vale a pena ouvir, porque é um complemento desse. A gente falou sobre trocentos outros, de delegar para casa de análise, de delegar para gerente do banco, para assessor e tudo mais. E hoje aqui muito focado nessa relação a dois. Então, realmente, o episódio de hoje eu acho que é para quem está num relacionamento, para quem já esteve num relacionamento, para quem está solteira, mas eventualmente vai entrar num relacionamento e eu acho que precisa pensar sobre isso. Então, vamos fazer um recorte aqui desse ângulo. Eu e a Vicky, a gente já estava marinando aqui, namorando falar sobre esse episódio, até que acho que foi uma coisa do além, não sei, porque começaram a surgir várias mensagens, relatos, pessoas colocando algumas coisas que a gente vai trazer aqui, talvez um pouco absurdas, em stories do Instagram, que despertou um pouco de senso pra gente de, pera, vamos deixar alguns episódios mais pra frente, vamos falar sobre isso logo agora. Um deles, eu já vou trazer aqui, a gente vai trazer muitos relatos ao longo desse episódio, muitos. Só que a gente já quer abrir com um que talvez já conecte, talvez já toque aí quem tá do outro lado. Um amigo meu que é bem entusiasta, assim, do tema de investimentos. Na verdade, acho que eu diria que é mais que entusiasta. É uma pessoa que respira isso o tempo todo. E é uma pessoa que já chegou na independência financeira. Uma pessoa que já tem esse poder de escolha. Ele é casado. Obviamente, eu não vou expor aqui a pessoa, né? Ele é casado, a mulher também poupa, também faz renda, também, enfim, ganha dinheiro, investe tudo. Só que ela delega essa parte dos investimentos para ele. Então, é como se ele tivesse fazendo as escolhas por ela, porque ela, de alguma forma, não se sente apta. E aí, talvez você esteja aí ouvindo, falando assim, nossa, eu também faço a mesma coisa, mas eu não estou vendo um problema, acho isso excelente, porque daí eu não preciso pensar sobre isso.
Então, se você está na fase de acumulação, deixa eu só colocar esse relato que ele me trouxe aqui, tá? Bom, só um contexto. Ele mandou essa mensagem para mim depois que a gente soltou o episódio, que é o aposentadoria não é uma idade, é um valor investido. E aí ele falou assim, Carol, só uma provocação. É valor investido ou valor investido e mais conhecimento? Por que eu vou estar te falando isso? Porque eu conversei com a minha esposa sobre tentarmos avaliar um jeito dela também alcançar a independência financeira em uns 2 anos. A resposta dela foi: eu não tenho como fazer isso. Não importa o tamanho do meu patrimônio, eu não entendo de finanças, sou dependente do seu conhecimento e não tenho vontade de mudar isso. Se você morrer ou se a gente se separar, eu não ia conseguir sobreviver. Fecha aspas. Acho que a gente já começou aqui no tom do episódio de hoje. E a gente quis usar esse relato até para começar o episódio, porque, por um lado, acho que vem um ímpeto de julgar, e não vou negar, assim, eu também senti isso. Mas aí a gente pensou, cara, de onde vem isso e por que que isso é comum? E isso eu digo delegar algumas coisas para o marido. Acho que normalmente uma figura masculina, óbvio que pode ser uma amiga, uma mãe, uma tia, enfim, mas é muito comum ver as mulheres delegando algumas coisas, principalmente em relação a dinheiro, para homens. E aí não necessariamente é marido, mas pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser o tio, enfim. E aí eu queria trazer acho que esse vai ser um dos episódios que tem várias indicações de conteúdo, e aí eu já vou começar com o primeiro, que é um livro. Esse está sendo um episódio em vídeo, então tô mostrando a capa aqui do Complexo de Cinderela. Quando a gente tava montando o roteiro, eu falei, nossa, me lembrou esse livro na hora, porque no livro, ele é escrito por uma psicóloga, e ela mostra como né, nós mulheres, crescemos muitas vezes treinadas não para independência, mas para dependência. Então, eu vou ler um trechinho dele, e obviamente não são todas as mulheres que têm essa coisa no inconsciente. Eu gosto de imaginar que a gente não tem, mas quem tá ouvindo a gente não é geração Z, provavelmente, não é 20 menos, né? É uma galera 30 a mais, 40 a mais, ou já perto dos 30. Então tem uma chance de você ter crescido assistindo princesas sendo salvas pelos príncipes, e a sua princesa era a Bela Adormecida, não era a Moana necessariamente, porque você já era adulta quando você viu as princesas da Disney se salvando a si mesmas. Então, acho que ainda assim é válido a gente retomar um pouco de onde vem muitas vezes a tendência e a facilidade de querer depender e de querer ser cuidada, principalmente financeiramente. Vamos lá rapidinho. Essa autora se chama Colette Dowling. Ela é americana. Ela fala: as expectativas em relação a nós mudaram. Foi-nos dito que nossos velhos sonhos de infância eram débeis e ignóbeis e que existiam coisas melhores a ambicionar: dinheiro, poder e a mais ilusória das condições, liberdade. Além da capacidade de escolhermos o que faríamos da nossa vida, como pensaríamos e a que daríamos importância. Liberdade é melhor que segurança, diziam-nos. A segurança aleija. Logo descobrimos, contudo, que a liberdade assusta. Ela nos apresenta possibilidades para as quais nós não nos sentimos equipadas. Promoções, responsabilidades, carreira. Todo tipo de perspectiva rapidamente se abriu às mulheres. E junto a isso, porém, vieram novas exigências. Que cresçamos e paremos de nos esconder sobre o manto paternalista daquele que escolhemos para representar o ente mais forte. Que comecemos a basear nossas decisões em nossos próprios valores e não nos nossos maridos, pais ou professores. A liberdade requer que nos tornemos autênticas e fiéis para conosco. Aí estou cortando para uma outra parte do texto. Até certo ponto, a necessidade de dependência é normal tanto em homens quanto mulheres. Ocorre que, desde pequenas, as mulheres são incentivadas a uma dependência doentia. Qualquer mulher que se autoanalise sabe o quão destreinada foi para se sentir confiante perante a ideia de cuidar de si própria, afirmar-se como pessoa e defender-se. Na melhor das hipóteses, pode ter representado o papel de independente, intimamente invejando os meninos e, posteriormente, os homens, por parecerem tão naturalmente autossuficientes. A autossuficiência não é um bem agraciado aos homens pela natureza. Ela é um produto de aprendizagem e treino. Os homens são educados para a independência desde que nascem. De modo igualmente sistemático, as mulheres são ensinadas a crer que em algum dia, de algum modo, serão salvas. Esse é o conto de fadas, a mensagem de vida que ingerimos desde pequenas.
Podemos aventurar-nos a viver por nossa conta por algum tempo. Podemos sair de casa, trabalhar, viajar. Podemos até ganhar muito dinheiro. Mas subjacente a isso tudo, porém, está o conto de fadas, dizendo: aguente firme, um dia alguém virá salvá-la da ansiedade causada pela vida. Então, fecha aspas. Não sei, Ká, queria ouvir sua opinião, mas eu acho que, puta, existe muito isso e me pegou essa parte de calma, aguenta firme, tipo, nada sozinha até que alguém venha colocar um colete salva-vidas em você. Então, isso me lembrou uma discussão que a gente teve no Clube do Livro agora. A gente está publicando esse episódio em março, essa discussão aconteceu em janeiro, em que uma participante que tem, se eu não me engano, ela tem um pouco mais de 60 anos. Na verdade, ela mesma a gente vai colocar um trechinho, um depoimento dela daqui a pouco. E ela falou: Nossa, eu não imaginava que vocês fossem estar discutindo esse tipo de coisa num Clube do Livro. Eu sou a mulher mais velha do grupo e vocês que têm 30 estão discutindo machismo e, tipo, lidar com terceirizar ou não e questões de machismo, enfim, nas finanças em casa. Ela falou: Nossa, achei que isso ia estar superado. Então, eu acho que uma parte do que explica o fato de a gente ainda ter que falar sobre o assunto de hoje, sobre o episódio de hoje, é o fato de que acho que uma mudança já muito grande das gerações, né, nossas, que são, sei lá, 30 a mais, é isso de que, puta, a gente foi ganhar dinheiro, a gente já teve novos desafios que às vezes as nossas avós não tiveram, ou não tiveram uma carreira, ou não tiveram o próprio dinheiro e tal. Mas acho que muitas vezes ainda existe isso de tipo, ó, você vai ter tudo isso até você conseguir alguém para se acoplar, até você conseguir alguém para te ajudar e te trazer estabilidade. E aí é disso que a gente vai falar hoje, porque por mais que você trabalhe, tenha a sua renda e tenha enfrentado novos desafios que gerações anteriores não enfrentaram, ou enfim, talvez você tenha uma mãe, uma avó que não trabalhou ou não teve que ser independente, e você tenha quebrado essa barreira, não significa que só ganhar dinheiro significa ser independente, né? A gente até falou disso no episódio que a Carol comentou, de não delegar suas finanças. Não é simplesmente ter uma carreira. Acho que tem outros problemas, problemas não, outros riscos depois disso. E a gente quer alertar vocês para esses riscos hoje. Assim, tem tanta coisa para falar e comentar só disso que você trouxe, assim, porque eu vou pegar o final, que eu acho que era o que eu estava pensando enquanto eu estava refletindo. Gostei bastante do trecho desse livro, bastante. A independência, a gente confunde, eu acho, às vezes, esses conceitos, e eu me incluo nessa. Eu acho que quando a gente está se desenvolvendo como pessoa, tá tentando lembrar de mim lá nos 20 anos, nos 30 anos, a gente é muito, hoje em dia, instruída e incentivada, pelo menos acho que a maior parte das mulheres que está ouvindo a gente, a estudar, buscar uma carreira, ganhar dinheiro. Eu acho que isso hoje em dia já é mais quase que comum. A exceção é a mulher que não está buscando isso, embora exista, tá tudo bem, mas acho que é mais a exceção. Só que esse depoimento que ele mandou, que é tão real, vindo de uma pessoa que é bem-sucedida na carreira, porque eu sei que ela é, de uma pessoa que poupa, de uma pessoa que investe, uma pessoa que vai estar na roda falando: eu ganho bem, eu poupo, eu invisto. Só que não sou eu que estou fazendo essas escolhas, alguém está fazendo por mim. E aí, na hora que você vai precisar, você fez o esforço que era acumular esse patrimônio, que a gente ainda vai entrar aí. E você não sabe manejar esse dinheiro, isso te coloca numa relação de dependência, que foi o que ela colocou ali. Ela deixou claro: eu dependo de você. Então, às vezes a gente está no processo ganhando dinheiro, até poupando, mas delegando 100% dessa decisão por achar que a gente é incapaz de tomar uma decisão, o que não é verdade. Por a gente achar que a gente é incapaz, a gente vai delegando. Só que e no momento de que você quiser usufruir desse dinheiro? Você vai fazer como? Você vai aprender magicamente? A gente sempre fala aqui que a jornada da independência financeira, ela precisa demorar até para te trazer maturidade de como lidar com esse dinheiro. Porque se fosse assim, todo herdeiro e ganhador de lotaria estaria resolvido. E não é. Então, a gente, como mulher, primeiro a gente precisa se sentir capaz porque a gente é. Acho que a gente já teve até outros episódios também trazendo essa temática aqui, inclusive no Dia das Mulheres, no ano passado, com a Ana Buchain, acho que a gente falou bastante sobre isso, é um episódio que a gente recomenda. Mas, de novo, independência é além de você ganhar o seu dinheiro, é além de você poupar, é você também saber gerir esse dinheiro. E aí, eu acho que até, a gente nem colocou isso no roteiro, mas conforme você ia falando e você trouxe isso, talvez a sua avó
quem está ouvindo. A gente traz muito de como a gente teve exemplos, e exemplos e anti-exemplos. Eu acho que eu nunca falei disso aqui, e deveria, porque é bem parte do que eu sou e bem parte da minha jornada, que são as minhas avós. E eu tive os dois exemplos completamente extremos. Eu tinha o exemplo do que eu queria e eu tinha o exemplo do que eu não queria. Então é só para dizer também que não, a Carol teve um exemplo, então por isso que. Não, a gente pode olhar para o exemplo de duas formas. Então, o exemplo da minha avó materna, que foi até a primeira aí, eu era muito apegada a ela já muito nova, porque você imagina, isso na época dela, né? Ela já trabalhava, já se sustentava, dava conta lá de 5 filhos, sei lá como, a gente sabe, a gente também vai chegar nisso, porque eu acho que nós, como sociedade, não é que a mulher passou a trabalhar e isso deu um problema na sociedade, é porque a mulher passou a trabalhar e as coisas não foram divididas na casa. Existe um outro métier para a gente ter a explicação da estafa que todo mundo vive hoje, né? Mas, enfim, acho que a gente chega lá. E ela sempre me incentivou desde cedo. Você cuida da sua vida. Depois, assim, nossa, parece que eu tô ouvindo a minha avó falando comigo isso quando eu tinha 10 anos de idade. Você estuda, ganha seu dinheiro, aprende a cuidar do seu dinheiro, cuida da sua vida. Relacionamento é ótimo, maravilhoso, mas primeiro você, depois o relacionamento. E eu tenho isso pra mim até hoje. Acho que quando a gente tá bem com a gente mesma, a gente transborda isso pra relação. Então, eu tô com meu marido desde os 18 anos, amo ele e tudo, mas assim, eu também me amo. Então, acho que esse é um ponto importante. E no outro extremo, da minha família paterna, eu tive uma avó totalmente amorosa, dedicada para a família e tudo mais, mas que até o último dia da sua vida precisava pedir dinheiro. Primeiro ela pedia dinheiro para o marido, depois ela pedia dinheiro para os filhos. Não porque ela não tinha dinheiro, ela tinha, mas ela nunca soube gerir, nem nunca permitiram que ela gerisse. Então, eu falava, eu não quero isso. Imagina, né? A minha avó escondia dinheiro dentro da bengala, assim. Então, acho que eu já até falei isso aqui, assim, era uma coisa que eu olhava e falava assim, isso é um completo absurdo. Só que depois, quando você tá mais velha, para você sair desse lugar, é muito mais difícil, beira o impossível. E não tô falando aqui que os filhos ou o marido estavam cerceando. Meus tios e meu pai amam a minha avó, faziam tudo por ela. Muito, assim, quero deixar isso até bem claro. Era quase um sentimento, e que muitos maridos sentem pela mulher, que eu estou protegendo, eu estou cuidando, eu estou assim, tá fazendo com a melhor das intenções. Eu realmente acredito genuinamente nisso. E aí, por isso o perigo. Porque a partir do momento, pensa numa mãe, você que é mãe e tá educando o seu filho. Você sabe que você quer proteger, que você quer impedir que ele tenha frustrações, e isso é a pior coisa que você pode fazer por ele. Então, é a mesma coisa num relacionamento. Às vezes a gente está querendo ser cuidada e se sentir cuidada, mas tem muitas formas da gente cuidar. E, infelizmente, dinheiro é uma coisa que a gente vai falar mais sobre isso aqui, acho que a gente pode até ser uma parceria, cada um faz um pedaço e tal, eu acho que isso, enfim, a gente vai abordar isso, mas não é algo que você possa delegar 100%, assim como você não pode delegar 100% sua saúde. Ninguém pode malhar por você, ninguém pode comer por você, ninguém pode dormir por você. Dinheiro, na minha opinião, tá na mesma categoria. Acho que vem daí a frase do Morgan, né? Que dinheiro e saúde, você gostando ou não, são dois assuntos que vão afetar brutalmente a sua vida, né? Então, você ignorando o assunto ou não, dinheiro e saúde vão ditar o seu futuro, assim. E perfeito, assim, dentro desse ponto de você tá genuinamente se sentindo cuidada e o cara também genuinamente só querendo fazer algo bom pra você, eu acho que muitas vezes a gente usa isso como uma cortina de fumaça. E aí fala, eu não sou boa com números, ou não gosto de planilha, ou putz, não sei mexer em planilha, sei lá, não sou de exatas. E isso tudo é uma desculpa para que no fundo você quer ser cuidada e quer delegar, sabe? Acho que é importante a gente assumir para nós mesmas o porquê da gente não, às vezes, querer se aprofundar nesse assunto. E a gente vai falar mais pra frente, né? Não é tão difícil quanto parece, dá para facilitar essa jornada de várias formas. Mas acho que, só para a gente passar para o próximo bloco, lembrei agora de um comentário de uma participante do Clube do Livro. Ela tem mais de 50 anos, se eu não me engano, e ela falou que, isso faz uns anos já, quando ela, depois de participar do clube, ela foi querer aprender a investir, foi começar, sei lá, a ver vídeos e tal, e ela falou, putz, quero começar a investir o meu próprio dinheiro.
Não sei como que era lá dentro, né, na casa dela, no casamento dela, mas era o marido que fazia sempre. E ele ficou super incomodado que ela quis fazer isso. Ele falou: não, mas por que que você quer? Aqui eu quero só trazer 2 comentários. Acho que caso isso gere incômodo no casal. Acho que o primeiro é ajudar a pessoa a investir, ou ajudar a pessoa a aprender, ou simplesmente incentivar a mulher a aprender. Isso é cuidado também. Tipo, dá pra, acho que mudar a abordagem, né? Reframe. Qual que você ia falar, Cá? Eu pensei em reframing também, eu falei, não, é mudar o contexto, é mudar o ângulo, né? Isso, o ângulo. Então, assim, isso pode ser cuidar, sabe? De incentivar a pessoa a conseguir fazer isso sozinha. E o segundo ponto é, se isso tá gerando um incômodo muito grande no outro lado, óbvio, a gente é fácil falar, é difícil fazer. Eu entendo que são conversas delicadas, ainda mais se é um relacionamento longo. Mas aí a gente vê que esse monopólio não tá partindo de um lugar de cuidado, ele tá partindo de um lugar de controle. Então, eu acho que tem verdades e tem coisas que, apesar de serem difíceis, é melhor a gente acordar e perceber antes tarde do que nunca, sabe? Então, enfim, acho que a gente vai comentar vários causos, assim, hoje, né? E eu acho, assim, só pra. Esse episódio é um episódio difícil, porque vai trazendo pra gente vários exemplos e várias coisas. E isso que você falou, eu concordo 100%. E eu vou, acho que até um pouco além no sentido de, se eu tô numa relação onde eu sinto que a outra parte sabe muito, e eu quero entender, e a outra parte eventualmente não quer me explicar, eu não acho também que a outra parte, eu acho que a outra parte ela não pode te impedir, isso de jeito nenhum. Mas não é responsabilidade da outra parte saber transmitir esse conhecimento também. Então, assim, tô falando isso porque eu já atendi algumas pessoas que vieram e falaram assim: "Ah, eu pedia para o meu namorado me explicar, eu pedia para o meu marido me explicar", e ele falava assim: "Eu não quero ter essa responsabilidade com você". E eu entendo. Principalmente se é namoro ou um relacionamento que está no início, eu entendo. Porque a outra parte fala assim: "Eu não quero, ser a pessoa que você vai dizer amém e eu vou te ensinar e depois vai dar um problema lá na frente e você vai me culpar". Eu entendo o que esse cara está falando. Então, assim, a gente não está falando que a outra parte tem que chegar junto com você e ensinar tudo que sabe, porque às vezes ele não quer e está tudo bem. Agora, é sua responsabilidade aprender de qualquer forma, assim como foi a responsabilidade dele. Se você vai fazer isso com o seu namorado, se você vai fazer isso fazendo um curso, se você vai fazer isso sendo autodidata, se você vai fazer isso conversando com outras mulheres, se você vai fazer isso ouvindo um podcast, isso é a sua escolha. O que a gente está querendo trazer aqui é, de novo, não terceirizar isso. E não terceirizar também se, eu já tentei e ele não me explica. Você continua com o mesmo problema e esse problema ainda continua sendo possível de resolver. Eu acho que o problema maior é como você disse, Vicky, se a outra parte começa a te minar. Tipo, uma coisa é ele falar assim: eu não me sinto à vontade para te explicar", ou "Eu não tenho paciência para explicar". Assim, explicar acaba sendo um dom, é a palavra, mas assim, é uma aptidão que a pessoa tem que ter mesmo. Agora, se a outra pessoa chega pra você, se você tá passando por uma situação que você tá tentando e a outra pessoa tá só te minando, você não vai entender isso nunca. "Ih, eu demorei anos pra entender", você não vai conseguir pegar isso rápido. "Ai, esquece, porque é muito difícil". Aí, eu já não gosto. Aí eu já não gosto. Acho que aqui só assino embaixo do que você falou. E você me fez lembrar também isso que você disse sobre, putz, é responsabilidade sua, assim como foi responsabilidade dele. Eu acho que isso conecta perfeitamente com o trechinho que eu li, porque ela fala: ser livre é difícil porque te traz responsabilidade e te traz a necessidade de tomar suas próprias decisões. E aí acho que a diferença é, nós já estamos, né, há muitos anos em gerações que são incentivadas a buscar dinheiro, carreira, etc. Só que nós não necessariamente fomos treinadas para enfrentar dificuldades e tomar decisões e cruzar desafios sem pedir ajuda ou sem delegar, sabe? Sem se apoiar. E é uma coisa um pouco mais, acho que comum para os meninos. Acho que o próprio estereótipo de tipo, não chora, levanta que ninguém vai te socorrer. Não tô dizendo que o menino não chora, gente, pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa série aqui. Mas acho que isso simboliza alguma coisa, sabe? Ao invés de sempre socorrerem os meninos, como acontece mais com as meninas, né? Com menina, tipo, vai, se vira. E esse vai, se vira, ele treina o seu cérebro a
cara, levantar, enxugar a lágrima e se virar, sabe? Então, é óbvio, é um exemplo bem, talvez pareça até tosco, mas isso faz um efeito na sua cabeça se você cresce numa redoma de vidro ou se você cresce assim, caí, ralei o joelho, ó, você não vai morrer, levanta e dá um jeito. Porque, querendo ou não, nós somos as mesmas pessoas que a gente era quando era criança. Então, se você treinou sua cabeça dessa forma na infância, você tem que se destreinar e se virar, sabe? E aprender a levantar sem alguém ter que pegar na sua mão. Então, vamos para o segundo bloco? Bom, segundo o IBGE, mais ou menos 60% dos divórcios são causados por problemas financeiros. Isso por si só já devia te fazer pensar em como melhorar a sua relação com o dinheiro para proteger seu relacionamento, né, ajudar e a cuidar do seu casamento, a ser mais longo e tal. Mas fora isso, sem pensar em motivos de divórcio, né? Agora pensando por qualquer motivo que tenha levado o casal a isso, e aqui um parênteses, ninguém casa querendo se divorciar. Então, por mais que você pense, não, a gente não vai fazer... Assim, metade dos casais se divorciam, então a estatística não joga muito a favor, então acho que é importante não partir do pressuposto que vai dar tudo certo, porque assim você fala, tá, como é que eu me mexo pra, se tudo der errado, eu tô protegida, né? Então, enfim, fecha parênteses. Por qualquer motivo que tenha levado ao divórcio, uma pergunta que é muito comum no Google e que aí já nomeia um monte de textos, de vídeos, enfim, é a famosa como proteger o meu patrimônio no divórcio. Se você nunca ouviu essa frase ou essa expressão, é basicamente como é que eu não divido tudo com a pessoa, apesar de o meu regime de bens dizer que eu deveria dividir tudo com essa pessoa. Bem problemático, porque, por um lado, teoricamente, não é errado, mas na prática, se você assinou lá que você queria dividir seus bens com a pessoa e que vocês estão se planejando, olhando para o futuro, considerando que está dividido aí do nada, quando vem a maré baixa, você vê que você está nadando... Você já viu essa expressão, né? Quando uma maré baixa, você vê que você está nadando pelado. Tipo, como assim? A pessoa tirou o patrimônio do nome dela para na hora de dividir... a gente dividir as migalhas, e o grosso a pessoa tirou do casamento, né? Então, nossa, quando eu ouvi um relato dessa participante do clube que eu comentei, a gente ficou, né, todas as meninas no grupo no dia, a gente ficou com o olho arregalado, porque ela falou, assim, não foi nem um caso nem dois, foram vários casos de amigas, então vamos ouvir ela. Olá, eu sou uma mulher de aproximadamente 50 anos, divorciada e convivo com várias mulheres que estão numa situação parecida com a minha. Divorciadas e que estão em um segundo ou terceiro relacionamento ou às vezes solteiras. Eu tenho me impressionado muito com os relatos que essas mulheres têm dado e com a frequência que esses relatos falam sobre relacionamentos abusivos em diversos níveis. Em alguns casos, o abuso também chega a ser financeiro. Recentemente, nós estávamos em 10 mulheres juntas. Das 10 que estavam juntas, somente uma não tinha tido um relacionamento abusivo. As outras 9 tiveram. Só para dar o testemunho de 2 desses relatos, uma amiga tinha saído de um casamento onde ela era a sócia do marido num empreendimento que os dois tiveram. E quando eles se separaram, ele tinha blindado o patrimônio dele e a empresa, e ela saiu sem absolutamente nada. Nada foi dividido entre os dois. Um segundo relato, uma outra amiga teve um casamento super jovem, ela casou super jovem, com 17 anos. Eles tiveram 2 filhos. Ela também ajudou o marido a construir a empresa dele. Não era sócia, mas ajudou o marido a construir a empresa. E quando eles eventualmente se separaram, depois de 24 anos juntos, ela saiu só com 2 imóveis, onde ela morava em um terreno, e ele ajudou um pouco com pensão dos filhos no começo, mas logo depois que ele entrou num outro relacionamento, ele parou de pagar pensão. Ela ficou numa situação tão complicada que ela tinha que vender os móveis da própria casa para poder cobrir as suas contas. Então, uma situação super estressante. Imagina você ter um padrão de vida bom e, de repente, você perder tudo ao ponto de você ter que se encontrar numa situação em que você tem que vender tudo para você poder pagar suas contas, sendo que o motivo de você estar perdendo tudo é que houve uma divisão não justa de bens e não há uma ajuda
no suporte financeiro dos filhos, né? É uma situação muito triste, que a gente ouve essas histórias com muita tristeza mesmo, e a frequência com que elas acontecem é surpreendente. Eu tô muito surpresa com o número de pessoas que estão relatando isso. Nem todas têm exatamente esse relato, esse testemunho que eu tô descrevendo aqui, mas desse exemplo que eu dei, 9 meninas tiveram algum tipo de relacionamento abusivo. A gente tá muito vulnerável em vários aspectos da nossa vida quando a gente se entrega a um relacionamento confiando de que tudo vai se manter como era no começo, né? Com parceria, com um tratamento justo, e não é exatamente isso que acontece. Então era isso, eu queria dividir esse relato com vocês. Bom, hoje o episódio a gente está colocando vários relatos porque ele traduz a vida real. E acho que é a forma que a gente mais tem de agir e de pensar, senão a gente vira um episódio aqui muito de dados do que a Carol pensa, do que a Vicky pensa, mas aí a vida passou na frente e eu não parei para pensar sobre isso. Então a gente espera que esse tipo de relato que a gente está trazendo aqui, vamos trazer vários outros daqui a pouco, ajude a pensar. E, por favor, gente, a gente não está querendo fazer um papel aqui de: olha, você tem que estar preparada para o pior sempre, ficar vigilante, assim, tá com a vida, né, tipo, praticamente como se você tivesse jogando contra a vida o tempo inteiro, porque isso é desesperador. Não é sobre isso. De novo, como a gente enxerga cada ângulo. Eu particularmente enxergo que quando eu sei as coisas que eventualmente possam acontecer, mais óbvias, né, um divórcio é uma coisa óbvia que pode acontecer, não é nada não óbvio. Eu posso justamente proteger a minha relação. O que eu posso fazer na minha relação, já que estatisticamente 50% está relacionado a esse tipo de problema, o que eu posso fazer para isso daí tudo melhorar? Então, acho que se a gente consegue colocar sobre esse ponto de vista, a gente entende o episódio de hoje muito mais como: meu Deus, vai dar tudo errado. Não é sobre isso. Então, acho que é importante toda hora trazer essa tônica aqui. E aí, agora falando sobre essa questão do patrimônio, é muito louco isso, né? O Google, ele reflete quem a gente é, né? Então, assim, o Google reflete o ser humano ali na veia do que ele está buscando. Aqui a gente está falando de 2 problemas quando a gente pensa sobre proteção de patrimônio. Primeiro o mais óbvio: se o outro protegeu o patrimônio e você não, sinal que você não pensou sobre isso. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Aí talvez você esteja ouvindo isso e falando assim: realmente eu nunca pensei sobre isso. Então, acho que é importante pensar. E mesmo que num divórcio seja a melhor coisa do mundo, tudo amigável, as 2 partes foram justas, tudo certo, que é o que a gente gostaria que acontecesse em todos os casos, embora nem sempre seja assim, foi justo. Agora a bola tá com você, porque o outro lado vai cuidar da vida dele. Você sabe gerenciar esse dinheiro? Você sabe cuidar da sua vida financeira? Mesmo que a outra parte tenha sido justa, tá, gente? Assim, tá tudo certo, cada um foi pro teu lado. Você sabe cuidar? Você vai aprender no momento que você tiver cheia de coisa para lidar? Então, assim, eu escrevi até um texto sobre isso e falei num outro episódio que a gente falou sobre finanças em casais, que todo casamento tem seu fim. Essa é a frase eu ouvi, nunca mais esqueço, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, é muito óbvia. Todo casamento tem seu fim, seja por um divórcio, seja por uma morte. A única chance de não ter fim é os 2 morrendo juntos. Não sei qual é a estatística disso, mas eu diria que ela deve ser menos de 1% das 2 partes morrerem ao mesmo tempo. Então, assim, não querer entender isso é brigar, é achar que a gente é imortal, né? Então, quando acho que a gente também olha sobre essa ótica, preciso cuidar. A gente tá, às vezes, assim, falando de várias formas, mas a conclusão ela é só uma: preciso olhar para isso. E aqui, acho que é importante lembrar que do que a gente está falando, né? Não necessariamente é de você saber ter uma carteira com 10 tipos de ativos e saber dar uma palestra sobre finanças. Não é isso, é você saber quais são as fontes de renda, quanto que deveria ser o seu custo de vida, garantir que você está gastando menos que você está poupando, sabe? Saber o básico, tipo, não vou ter um monte de cartão de crédito, porque né, inevitavelmente vou me enrolar, então como concentrar seus métodos de pagamento, sabe, poucos e bons, os que realmente funcionam para você, e saber investir em 2, 3, 4,
sabe, ativo, já tá maravilhoso. Pra quem não, sabe, versus não saber nada, já tá ótimo. É entender assim, cara, o que eu tenho conta na corretora, eu sei comprar um título, quanto que eu deveria ter de reserva? Assim, começa pensando nisso. É isso. A gente não tá falando, você tem que saber o que é o ETF XPTO. Tipo, você não precisa saber disso se você tá começando, né? Então, querendo trazer agora uma parte um pouco prática do que a Carol disse, assim, também não pensem que, nossa, então, caramba, realmente eu vou ter que fazer a certificação XYZ. Tipo, não! Sabe, é ver uns vídeos no YouTube, é ouvir uns podcasts, é fazer a conta na corretora e saber se virar ali, saber onde compra o título, saber a diferença dos títulos e, enfim, se você tá nesse momento, ouve o episódio Reserva de Emergência, que é por lá que você começa. Aqui eu já vou aproveitar o parênteses para já dar uma dica. A gente sempre fala do podcast do Amuri, Uma Horinha sobre Grana. Ele tem muito conteúdo super didático e simples e fácil de entender, de como... Inclusive, ele tem um episódio que chama, acho que é a Carteira de Investimentos Simples. Acho que é a Vitória dos Preguiçosos, ou Tem a não? Vitória dos Preguiçosos, que é sobre ETF. Mas ele tem um que é sobre uma carteira de investimentos mais simples, alguma coisa assim. Tem um sobre reserva de emergência. Então, a gente, sabe, tem conteúdo. Hoje em dia, só não aprende quem não quer. Também tira da cabeça que é algo muito complexo, porque não precisa ser. E até eu vou até um pouco além. Eu tava falando hoje sobre isso com a Lilian, que a gente fez o episódio do Gastadora Super Poupadora, que, enfim, a gente estava falando de algumas pessoas que são muito grandes e até já pediram para participar aqui no podcast, mas que vendem uma dificuldade, como se aquele ar, sabe? Faria Lima raiz ali e que é tudo muito difícil, coloca uns jargões para impressionar, né? Dou aquela apertada no olho para fingir que eu sou intelectual e tal. Dá aquela apertadinha assim no olho para fingir que eu sou intelectual. E assim, eu falei, Lília, sabe o que é o mais bizarro? Durante a minha independência financeira inteira, eu não sabia quem era ninguém dessas pessoas. Ninguém. E assim, absolutamente ninguém. Eu não sabia, gente. Pode pegar os maiores nomes, não sabia quem era ninguém. Eu tava ali, trabalhando, juntando, fiz uma conta do que eu precisava juntar, estudava ali os CDBs, os investimentos da renda fixa, fazendo meu feijão com arroz. Depois que isso transbordou lá em 2020, 2021 para virar um trabalho, é que eu fui ter noção que tinha isso tudo na internet. Então, assim, eu passei mais de uma década sem saber que essas pessoas até existiam. E deu tudo certo. Então, assim, escolher algumas poucas boas fontes, não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, não é, tá? Então, você precisa fazer certificação, você não precisa fazer... Não precisa. Escolham algumas poucas boas fontes, foca no seu e vai viver sua vida, que é sobre isso. Agora, por isso que um dos motivos que fez a gente fazer o episódio de hoje foi esse relato que chegou até mim, que a gente começou o episódio sobre ele. E um outro que eu não me aguentei, ainda bem que eu tirei print na hora, porque eu falei, isso vai servir para alguma coisa algum dia. E o print não é, né? O print fica eterno. E aí, quando eu vi que a gente estava comentando, eu mandei esse print para ela. Ela falou, caramba, tipo, que coisa. Que print é esse? Deixa eu ler para vocês. Espera aí, deixa eu abrir aqui para eu não tirar uma vírgula do que está escrito aqui. Contexto. Era um post nesse mundo, nessa floresta que é o Instagram. Era um post de uma pessoa que fala muito sobre sucessão patrimonial, não era nem sobre investimentos especificamente, era sobre sucessão patrimonial. E alguém chegou e comentou assim: ok, como é que eu faço para ter uma offshore na gringa? Posso colocar meus bens móveis e imóveis lá também para não dividir com cônjuge? Aí o dono do Instagram respondeu: poder, você pode. Mas não é melhor casar logo no regime de separação total logo? Aí a resposta da pessoa: até poderia, né? Mas sabe como é a mulher, né? Gente, não sei se vocês captaram aqui o negócio. Primeiro, não estou falando que regime de separação total é ruim. Não estou falando isso. Inclusive, a gente quer fazer depois um episódio especificamente sobre regimes. A gente até tem um de casais que a gente passa bem en passant, assim, mas a gente quer fazer um. Mas o ponto aqui é... a pessoa está num relacionamento onde ela nem quer jogar o regime, que eventualmente seria o melhor regime para os dois, o mais transparente, porque a mulher vai reclamar, tem esse estigma, não sei o quê, mas ele está por trás dos panos, vamos falar em bom português,
pensando em como que ele vai se proteger. Isso não é um caso isolado. Eu gostaria muito que fosse, mas não é um caso isolado. E aí, eu não tenho esse print, deveria ter dado. Teve um outro, no nome de era um outro perfil, também que fala muito sobre investimento no exterior, onde a pessoa chegou e falou assim: mas e o meu patrimônio que está no meu nome lá fora? Se eu me separar no regime de comunhão parcial de bens, o que está lá fora o juiz não acessa. Então, se o juiz não acessa, esse dinheiro seria meu. Esse foi o pensamento da pessoa. E a resposta, que eu concordo de quem respondeu, falou o seguinte: realmente ele não acessa, porque ele está numa outra jurisdição e ele não pode determinar. Mas ele vai saber qual é o seu patrimônio total. Então, vamos supor que você tenha 10% lá fora e 90% no Brasil. É muito simples. 50% desse patrimônio, que vai ser mais do que está no Brasil, vai ficar em nome da esposa, e o que está lá fora vai ficar no seu nome, então vai dar elas por elas. Essa foi a resposta. Mas qual é o raciocínio? Se ele tiver 2 neurônios, que ele vem... Ai, gente, desculpa, às vezes eu me empolgo aqui. Se ele tiver 2 neurônios, que é o que ele vai vir na sequência. Opa! Sou eu que cuido das finanças aqui de casa, então deixa eu colocar mais dinheiro lá fora, vou colocar 90% lá fora, 10% aqui, porque esses 10% ela leva. Então, assim, gente, caminhos, existem 1 milhão de caminhos, sabe? Quem quiser fazer uma coisa que, na minha concepção, é uma traição financeira, né? Você fazer isso, para mim, é uma traição financeira. Vai fazer. Como que você se protege disso? Tratando do assunto em conjunto, em relacionamento. Sim, precisamos saber como que são as finanças. Você pode ter a sua individualidade, acho que a gente vai entrar nisso aqui. então, preciso ter dinheiro no meu nome? Não precisa, acho que daqui a pouco a gente vai mergulhar nisso. Mas uma coisa é consenso. Se eu estou num relacionamento, ainda mais casada, ou seja, você fez um contrato. Você pode estar num relacionamento, você pode amar quem está do outro lado, mas existe um contrato. Isso precisa ser conversado, isso precisa ser falado. E mesmo que a outra pessoa tenha uma maior aptidão, de novo, você tem o seu dever com relação a isso. Eu gosto de fazer um paralelo aqui, até adiantando, com filho. Suponha que no combinado do casal, sei lá, uma das partes, por questões logísticas, eu até posso daqui a pouco trazer o meu exemplo de como está a minha vida hoje, ficou mais responsável pelo filho. Isso significa dizer que a outra pessoa, assim, não faz mais o papel dela na parentalidade? Tipo, não, né? Ela tem que fazer bastante ainda. Tem algumas coisas que eu tô querendo dizer aqui você pode fazer um combinado que alguém assume um pouquinho mais da dianteira. Eu não vejo problema nisso. Acho que quando a gente tá num relacionamento, a gente tem que ser um time, sabe? A gente precisa ser um time e cada um tem ali o seu papel, mas alguns papéis você precisa os dois desempenhar, mesmo que minimamente, porque não dá pra só ser um. Acho que esse que é o X da questão aqui. Não dá pra só ser um. Eu acho que o exemplo do time, eu amo essa analogia, amo, porque num time, não é porque vocês têm papéis diferentes que só um tá jogando, né? Os dois estão jogando, que seja um ataque e uma defesa. Tipo, um precisa do outro, não dá pra ganhar o jogo sem ter o outro. Então, eu adoro essa analogia. E dando um passo pra trás só, eu acho que... Putz, por isso que eu digo, é difícil, é fácil falar, é difícil fazer, mas o que a gente tá falando no fim do dia, e é isso que você disse também, Ká, é que tem assuntos que são espinhosos porque eles escondem outras coisas. Então, a gente tá falando de dinheiro, mas não é sobre dinheiro, necessariamente. Então, por exemplo, esse cara, esse infeliz aí que fez esse, que você falou do print, ele não quer nem tocar no assunto com a esposa. Se ele falou, sabe como é mulher, ou provavelmente ela já falou, não aceito casar em separação total, ou ele nem levou o assunto. Se ela falou, não aceito casar em separação total, e isso tá incomodando ele, aparentemente não teve uma conversa de tipo, cara, por quê? É porque você quer depender de mim? É porque você não acredita na sua capacidade de gerar renda? E se esse é o problema, tipo, sei lá, você não tem renda ou você tem uma carreira que paga muito menos do que a minha, vamos conversar sobre isso? O que é justo ou não? Então, isso é muito mais difícil do que tacar o seu patrimônio numa offshore, sabe? Então... Por isso que a gente fala, é fácil falar, é difícil fazer, mas são essas conversas difíceis que são divisores de águas na nossa vida. Então, se a gente for olhar para a nossa vida como várias ramificações,
a cada conversa que você não tem, você tá indo para uma direção que não necessariamente é a direção que você queria ir. Por exemplo, vamos ver onde que estão os nossos, sei lá, um casal que tem um imóvel, que tem investimentos e, sei lá, um carro e receberam uma herança X. Não olhar para isso com um advogado, sei lá, a cada 10 anos, a cada 5 anos, sei lá, tipo, gente, vamos dar um raio-x nas nossas coisas? E se a pessoa não quiser falar sobre isso já diz algo também. Então, assim, deixar essa bomba relógio, ou sabe, jogar isso para debaixo do tapete, para só tocar nesse assunto. Se der tudo errado lá na frente e rolar um divórcio, você tá entregando na mão de Deus e, assim, pode ser que você tenha uma surpresa bem negativa lá na frente. Então, acho que pro seu bem, para você dormir em paz, sabe? E até para você conhecer de verdade a pessoa que tá com você, é importante, é essencial ter essas conversas, porque é aí que você vê se essa pessoa tá querendo o seu bem de verdade ou não. E outra, não acho que tem nada errado. Assim, de verdade, eu acho que é uma questão muito de opinião. Eu acho que não tem nada errado a pessoa não querer dividir as coisas, só que isso tem que ter sido combinado na separação total lá atrás. Agora, não dá pra você fazer uma comunhão parcial ou uma comunhão total, e aí 10 anos depois falar, imagina, você não faz nada, eu vou ficar com o dinheiro todo. Fala, não, peraí, querido, a gente assinou um contrato lá atrás, né? Cara, assim, acho que é perfeito. Assim, eu tô lembrando muito do que a gente falou no episódio de finanças para casais. A gente aqui não está advogando que metade tem que ser de cada um. A gente, assim, por favor, a gente não está falando sobre isso. O que a gente está falando é que quando você não sabe o que você tem, como gerir seu dinheiro, papapá, você está deixando que o outro tome as rédeas e que se algo acontece, essa pessoa sendo justa ou não, a gente já falou sobre isso, pode ser justa, você fica frágil. O que a gente está querendo dizer é isso. Agora, o que é justo, o que não é justo num casal, isso precisa ser combinado. Vamos trazer aqui alguns exemplos. De repente, um do casal é mais ambicioso, quer trabalhar mais. Não é uma questão de, ele ganha mais, porque eu acho que isso também não é definição. Ele ganha mais, ele tem que pagar mais. Poxa, depende. Se essa pessoa ganha mais e ela rala 500 vezes mais, é justo que ela ganhe mais e talvez é justo que ela fique com mais patrimônio. Eu não acho isso errado. Agora, a questão é, qual é esse combinado? Para ela ganhar mais, você como um time está fazendo algum outro papel que permita com que essa pessoa ganhe mais e você está desempenhando eventualmente perante a sociedade um outro papel que não tem uma remuneração, mas é você que está colocando essa outra pessoa no holofote, então você como um casal, como um time, vão conversar. O que é justo que também fique no meu nome, como patrimônio no meu nome, mesmo que seja em separação total. Isso não é um problema. Mesmo que seja em separação total, a outra parte coloca uma parte no teu nome, assim, isso é um combinado. Ou em comunhão parcial. Eventualmente, vocês se conheceram em idade avançada. Cada um já tinha uma trajetória completamente diferente. Poxa, eu não quero que o que eu fiz antes se comunique. Tá tudo certo. Agora, se precisa ser conversado, não pode ser uma surpresa. É um contrato, a gente querendo ou não, é um contrato. E mesmo que você não esteja casado, a gente sabe que a união estável tá aí. E é um contrato, mesmo sem assinar. É isso, mesmo sem assinar. Uma coisa que me deixou super, assim, boquiaberta, cara, acho que a gente nunca falou disso. Mas há uns 6 anos, sei lá, 5, 6 anos, eu tava fazendo um curso preparatório para uma certificação. E daí tinha, em uma das aulas de sucessão, contratos, etc., de casal, o professor falou, eu não sabia disso, que antes tinha uma regra de que união estável era a partir de X tempo juntos e tinha que morar junto, tinha várias regras. Hoje em dia isso é muito mais fluido. Você sabe, né? Você tá super envolvida aí nas certificações também. Já teve casos de uma pessoa, depois do término, entrar com ação contra a outra e a prova era, a gente tinha foto em rede social, a gente era um relacionamento estável. E isso justificar uma união estável. Então, não precisa morar junto para você estar numa união estável. Óbvio, não vai partir do pressuposto que necessariamente a pessoa vai te processar e você tem que fazer um contrato para namorar. Não é esse o ponto. Mas, assim, não pensem que só porque, sei lá, você pode estar namorando há um tempão, não mora junto, não, tô protegido. Existe a possibilidade da pessoa vir e falar, não, a gente tá em comunhão parcial. Que esse é o default, né? É o automático para uma união estável ou para um casamento. E isso acontece muito quando, assim, em namoro, a outra parte, assim, que está se sentindo cuidada
Então, o namorado vai lá e paga uma conta dos pais, o namorado vai lá e paga alguma outra. Aí a parte que está se sentindo cuidada, de repente entende que isso já é uma união. Assim, gente, a gente com certeza vai fazer um episódio com uma advogada e tudo, porque a gente está entrando aqui, mas vocês percebem como a gente não pode entrar de gaiato no navio? Vocês percebem como esse tema precisa surgir? E que se esse tema não consegue surgir, eu sei que às vezes não é fácil. Eu sei que nesse quesito, eu e a Vicky aqui, a gente é meio ET de conseguir falar sobre isso, trazer isso. Aliás, quando a gente fala, a gente atrai mais ainda, né? Porque agora todo mundo acha que falar de dinheiro também, assim, como é que tá a temperatura, porque obviamente a gente atrai aquilo que a gente fala. Mas quando a gente vai colocando esses elementos, e até foi uma coisa que eu falei lá, né, também no episódio de Finanças para Casais, não traga isso no momento que esteja o relacionamento ruim. Traga isso numa hora que o relacionamento esteja bom e que vocês estejam discutindo de planos futuros. Eu acho que a melhor hora de trazer assunto financeiro é quando a gente está falando de planos. Pode ser o plano da viagem do ano seguinte, pode ser o plano de morar junto, pode ser o plano. É tentar trazer, então tá bom, vamos morar junto? Vamos. Como é que você já pensou na dinâmica? Como é que você acha que vai ser essa dinâmica de cuidar do dinheiro, da casa e tal? Cara, traga isso numa coisa boa, sabe? Numa coisa de construção. Eu fiz isso lá atrás, assim, foi como eu fiz, e eu sei que a minha experiência não significa que a experiência dos outros é igual, mas eu sinto muito isso. E já antecipando aqui, 2 relatos, acho que vale a pena trazer da consultoria para cá, porque acho que pode ajudar muito, porque são exemplos muito comuns. O primeiro deles é um casal que me procurou recentemente. Na verdade, ele me procurou, foi o cara que me procurou, antes deles casarem, falando assim: Carol, eu queria muito fazer uma consultoria com você e tal, eu tô casando, nananã. Na época eu tava indo pro sabático, eu falei: olha, eu tô indo pro sabático, mas de repente vai ser até quando eu voltar do sabático, eu volto a te procurar. Aí eles já tinham casado. Então, quando eles começaram a consultoria, eles já tinham casado. E ele era a pessoa que já sabia de investimentos, que louco por planilha, gosta daquela planilha assim mega detalhada. E ela, advogada, assim, sabe, você sente que a pessoa veio, mas ela tá ali desconfiada, não sei se eu vou querer falar sobre esse tema e tal. E qual era o grande objetivo ali? E assim, eu achei o máximo, né? Ele queria colocar ela no barco junto. Vamos entrar nesse barco junto? A gente vai remar junto. Eles tinham feito gastos para o casamento, então eles estavam basicamente começando de novo a vida ali, sem dívida, sem nada, mas praticamente começando a vida ali. Os dois ganhavam bem, mas ele lidava de dinheiro de uma forma e ela lidava de outra. Se os dois não alinhassem esse jogo no início, tinha um potencial de, em algum momento, isso virar um atrito. E eles estavam na fase de lua de mel, gente, logo depois que casou, assim, né? Tipo, cara, ao longo, ela foi adquirindo um gosto pela coisa, e não é o gosto de vou sentar e fazer. Ela falou assim: não, mas ela gostou do caramba, então se eu fizer isso, é possível que eu consiga isso daqui lá na frente? Isso daqui me libera espaço para, de repente, até na minha carreira, tentar outras movimentações? Gostei. E se eu olhar minhas finanças sobre esse aspecto aqui, eu não quero fazer a planilha que cospe pipoca, mas se eu olhar isso daqui tá me ajudando a tomar melhores decisões? Poxa, eu gostei. Cara, eu não consigo ainda falar sobre investimentos no mesmo nível que ele, mas eu já entendi como isso aqui funciona e tal. E tá tudo bem ele, de repente, sentar comigo, me dar algumas dicas mais avançadas, mas eu me sinto confortável nesse momento aqui. Eu tenho a minha carteira, ele tem a dele, mas nós dois sabemos o que a gente está construindo. E no final ela falou assim: Carol, um tema que eu não gostava, agora eu fico ali querendo que chegue aquele momento. Então, assim, é possível, mas o que precisou? O assunto vir. E eu acho muito lindo quando uma outra parte percebe isso. Aí teve um outro caso, esse então era lua de mel, né? Tinha acabado de acontecer. Pode falar. Posso só comentar esse bem rápido? Olha como as expectativas e o que a gente é treinado a pensar afetam de fato o que a gente faz. Porque os preparativos do casamento para uma mulher, normalmente, são o quê? Eu vou pensar na decoração, vou pensar na festa, vou pensar no vestido, vou pensar é uma planilha de gastos. E a dele é uma planilha de vamos investir porque a gente vai envelhecer junto. Olha isso, né? Foi a primeira coisa que eu pensei quando você falou que ele fez uma planilha. Eu falei, nossa, ela devia ter uma planilha também, só que ela devia estar fazendo planilha, não sei ela. Mas eu acho que, assim, o normal é pensar, putz, fui pedindo em casamento, bora pensar na festa dos sonhos ou no vestido e tal. E ele pensando nos investimentos.
Não, total, e eu nem tinha parado pra pensar sobre isso. Quando eles me procuraram, eles já tinham casado, então essa parte do casamento já estava paga. Agora eu lembrei de um outro casal que foi isso. Eu acabo atraindo muito casal, né? Que foi isso. Foi os dois estavam planejando o casamento, então foi antes do casamento. E foi muito legal. Podia até ter trazido o relato, porque eles me mandaram uma mensagem agora que já passou um ano, já casaram e tal. E falaram assim: olha, a gente continua aqui, tem as nossas metas, não sei o quê, o casamento foi todo. Assim, é uma construção. Você vê um time mesmo. Tá tudo bem que uma das partes lidere um pouquinho mais, mas a outra parte sabe o que está acontecendo. Esse é o X da questão. A outra parte sabe o que está acontecendo, está fazendo também. Ela pode não estar no mesmo patamar. Sei lá, tem várias coisas que meu marido faz que eu também não quero estar no mesmo. Tá tudo bem, mas não dá para ter uma distância absurda, não dá para ter um abismo, entendeu? Esse é o ponto. Eu ia falar que na analogia do jogo, até, sei lá, eu pensei, até a pessoa que tá no banco, ela tem que estar ligada no que tá acontecendo, porque quando ela for escalada, ela não pode chegar e falar, mas alguém me ensina. Tipo, não, você tá vendo tudo, você tá acompanhando, né? Amei, maravilhosa. Eu tinha uma outra analogia que eu fazia, acho que eu vou pegar essa analogia aí. Que eu faço a analogia, tô até antecipando, eu faço até aqui em casa essa analogia, às vezes eu brinco no atendimento, que tudo bem ter uma parte que vai ser o diretor, o CFO, o estagiário, que é meio que ali quem faz tudo, mas tem um conselheiro de administração que está ali acompanhando, que está perguntando, que sabe o que está rolando, é o que menos trabalha às vezes, mas está ligado. E é um dos postos assim principais. Não é totalmente alheio. Não tá acompanhando a notícia lá por alguém que contou. Não, ele está ali, entendeu? Mas gostei desse do banco. Porque é isso, porque uma hora o banco vem, né? E aí o banco tem que estar sabendo o que está acontecendo, por mais que ele esteja ali um pouquinho mais de coadjuvante, não tem problema. E um outro exemplo que eu achei que foi bem emblemático é de um casal também, esse já em estágio mais avançado. Então eles já estão juntos há muito tempo, já têm mais idade, não muito mais idade, senão eles não podem ouvir aqui falando, você está me chamando de velho? Não, mas é porque não estão no começo ali da vida. E já juntaram patrimônio, os dois ganham bem. Então, assim, eu quero trazer bem isso aqui, porque não é uma questão de, poxa, mas eu ganho meu dinheiro, eu sou dona do meu dinheiro. Se você é a dona do seu dinheiro, mas você não gera o seu dinheiro, você não é tão dona quanto você está pensando que você é, né? Então, assim, aí ela também sabia fazer dinheiro, profissional autônoma, mas delegava essa parte e ela falava, Carol, confio 100% nele, quem me procurou foi ele, confio 100% nele. E aí ela começou a ouvir os podcasts depois e tal, mas ela falou assim, cara, sim, obrigada por ter me despertado essa consciência, porque o fato de eu confiar nele, que bom, e eu considero também que bom que era um relacionamento, tipo, harmonioso, tá tudo certo, mas eu preciso, se eu quero compartilhar com eles, no caso deles, eles estavam fazendo um projeto para a independência financeira antecipada. Se eu quero poder viver isso com ele, eu preciso estar segura que é possível, que remete para aquele primeiro depoimento que a gente colocou aqui, que é, você está fazendo um super esforço e quando chegar na hora do vamos ver, vai ser um problema para o casal, porque um lado vai querer e o outro lado não vai sentir segurança para fazer isso. E aí você vai ter um problema. Então imagina você passar décadas juntando dinheiro, delegando, para um projeto super desafiador, que é o projeto da independência financeira, para chegar lá na frente e você falar, não vou dar esse voto de fé, confio em você, te amo, mas não vou dar esse voto de fé, porque se eu não tiver renda, eu estou dependente de você escolher o meu dinheiro e eu não quero isso. E aí uma pessoa que a vida inteira gerou a própria renda vai se sentir desconfortável, porque a independência dela, o lugar de independência dela vem do poder dela gerar dinheiro. Ela se garante naquilo. Se de repente ela quer aposentar e desacelerar, como é que ela faz? Ela se sente dependente. E aí ela não quer. E aí ela não quer, ela gera um problema num sonho que tinha sido compartilhado. Então isso é muito desafiador, sabe? Às vezes a gente tá nessa de, não, tá tudo certo, toma aqui, nananã. Mas olha o problema que pode desencadear lá na frente, cara. Pode desencadear um problema grande. Então, sonhos em conjunto merecem os dois no barco. E esse caso foi bem legal também, porque e é um desafio durante a consultoria, porque você está falando com uma pessoa que eventualmente já tem um domínio maior e você pode, né, acelerar mais do que você está falando, e você tem uma outra pessoa que está no outro patamar. Então, é um desafio fazer essa conciliação, mas o que eu quero dizer basta uma das partes querer. Então, e assim, também você não precisa da consultoria para isso, tá? Não tô querendo falar aqui que, não, então só com a consultoria. Não, tô só querendo dizer o seguinte: basta uma das partes querer e a gente tá aqui querendo provocar que essa outra parte queira, no caso. E se você é a parte que tá começando ou que não quer, acho que
cada um se motiva de uma forma diferente, né? Às vezes a mesma coisa que motiva a Carol não me motiva e vice-versa. Então, se o tema do barco e de vocês planejarem juntos não for o que te motiva, pensa no seu bem-estar no longo prazo, na sua independência. Tem algumas pessoas que têm mais necessidade de reafirmar e proteger a sua identidade, a sua autonomia, e outras pessoas são menos noiadas com isso. Então, né, se o papo do casal e dos planos não for o que mais te pega, pensa na sua autonomia, né? Tipo, não é porque o seu dinheiro tá investido, como a Carol falou, que você necessariamente é tão dona assim dele se você não sabe como ele está sendo investido, ou se você não tá tomando as decisões, ou pelo menos participando. E você me lembrou, Carol, de um relato, para variar, né? Mas daquele. É um post que tem no meu Insta que você já comentou uma vez, que foi de uma menina, eu não lembro, foi em alguma roda de conversa do Invista, em que ela era traumatizada com investimentos, porque ela falou: meu namorado falou para eu investir em ações, eu fui lá investir, perdi dinheiro e fiquei, assim, pulei na piscina gelada, saí assustada e não pulo nessa piscina de novo. Então, acho que você mesma também saber o que você está fazendo e você tomar as decisões é importante para você também, porque talvez vocês tenham perfis de investidor diferentes, né? A gente falou disso, acho que a Carol falou bastante disso no episódio sobre casal. Putz, vai ver, você não gosta de investir em ações e você não é obrigada. É recomendado? Putz, tem um motivo pelo qual as pessoas investem em renda variável, mas você não é obrigada. Então, até para você não se sentir que seu dinheiro está sendo exposto a um risco que você não gosta, ou que você não dorme tranquila à noite, ou tipo, meu marido só gosta de investir em ações, e eu sei que eu tenho pavor disso, porque, sei lá, não consigo dormir tranquila se eu souber que meu dinheiro está oscilando, então não vou investir. Não, você vai descobrir qual que é o investimento que te deixa dormir tranquila à noite, e não só, tipo, então não vou fazer porque não é o perfil dele. Tá, mas qual que é o seu perfil, né? Você tem total capacidade e até, eu diria, até um dever de ir lá e fazer o seu, né? Super. Acho que até já adiantando, mas se bem que a gente vai trazer daqui a pouco, mas só adiantando, é salutar que cada um tenha investimentos no seu nome. Até foi quando a gente estava preparando o roteiro que você colocou isso, eu concordo, em gênero, número e grau. Não significa que um não possa tomar a dianteira, dependendo do regime e tal, mas assim, é salutar que os dois façam, mesmo que cada um faça de um jeito, vocês conversando, então eu tô tomando mais risco, você tá tomando menos e tal, mas, cara, é muito importante. É igual você vai no mercado, se você tem uma família, você não compra só o que você gosta, né? Você olha ali pelo bem-estar da família, aí você pode comprar o que você gosta, o outro também pode comprar o que ele gosta. Dificilmente um vai só no mercado, às vezes o outro também vai. Você sabe navegar, você sabe entrar num mercado e comprar. Então você também deveria saber minimamente, pode até não ser você o responsável por ir sempre, mas você sabe lá fazer essa compra. Gente, investir é entrar num mercado e saber em qual gôndola você está indo e adquirir o seu produto, fazer uma comparação ou outra na prateleira e sair fora. Não é tão diferente disso. É claro que existe mais conhecimento do que comprar maçã. Claro, óbvio, não estou falando que não é. Mas, assim, é um hábito de compra também. Igual você compra outras coisas que você vai comparar. A gente já trouxe isso aqui. Eu estou gravando com microfone, eu não entendo nada de microfone, mas isso não me impediu de ir ali e entender minimamente o que pode ser gravado. E a gente já falou disso também em outros episódios, mas a gente pesquisa tanto antes de comprar algumas coisas e antes de investir é só pesquisar, para que serve cada um, vou lá. E a experiência de compra dentro de um site de corretora ou de um aplicativo é bem parecida com uma compra online, sabe? Você escolhe lá o valor, tal, compra, tem o checkout, tipo, você põe a senha, é bem parecido. E cuidado com narrativas que querem fazer com que o investimento seja a coisa mais complexa do mundo. É claro que você investir, você tem um conhecimento, é importante. É claro que o céu é o limite do conhecimento financeiro, tá, gente? Assim, nossa, vai ter 500 mil coisas que eu posso aprender ainda, e o papa dos investimentos com certeza também não sabe todas as coisas dos investimentos. Investimento é um mundo gigantesco que dá para sempre aprender mais. Então, assim, com certeza. Agora, preciso ser PhD nisso para investir? Não preciso. Então, de novo, cuidado com quem fala que você também tem que ser um suprassumo do suprassumo do suprassumo do suprassumo, porque isso te causa inércia. E é muito pior você ficar na inércia com seu dinheiro parado na conta corrente com medo do que fazer alguma coisa que seja mais básica, como a reserva de emergência mesmo. Então, acho que é um
um ponto importante aqui para a gente poder falar. Total. Aí vem acho que nosso episódio sobre conflitos de interesse, tem uma frase que eu gosto muito que tem gente que tá vendendo não, desculpa, que tá gerando complexidade para vender simplicidade para você. Então, tá te assustando para você ter que confiar neles e você comprar o produto deles. E se você perceber que, na verdade, não é tão difícil assim, você retoma o seu poder. Você fala, não, peraí, eu não sou obrigado a assinar um monte de newsletter, comprar um monte de curso. Óbvio, nada contra comprar curso. Olha, acabou de sair o episódio do Morgan House, eu amei. Não é nada contra você fazer um curso, mas é só isso, assim, não acredite em quem fala que é extremamente difícil. E aqui, do meio dos relatos e dos comentários finais, eu queria fazer mais uma indicação, que é esse livro, Infidelidades Financeiras. Olha como ele é fino, ele tem menos de 100 páginas, assim, sem desculpas, para quem quiser ler mais sobre finanças em casal. Eu não vou ler porque vai ficar muito longo, e acho que o resumo são pequenos causos, pequenas histórias de casais. Foi escrito pela Mara Luque, não sei se ela é economista ou jornalista, eu esqueci de checar isso antes do episódio. Mas, enfim, ela produz muito conteúdo sobre dinheiro, ela tá na televisão, ou já esteve, não sei se ela ainda tá, mas sempre falando de dinheiro, e aí ela recebia muitos e-mails de casais falando sobre as histórias deles, ou pessoas pedindo ajuda em relação a dinheiro. E aí tem uma história na página 49, que leva o nome do livro, né? Infidelidade Financeira é o nome desse texto, que é uma história em que a mulher mandou esse e-mail contando que ela tinha um casamento super feliz, tudo certo, a família de classe média alta, acho que não era super rico, mas tipo, tinha uma vida bem confortável, acho que era em São Paulo. Os dois com seu trabalho, os filhos, a vida indo de vento em popa. Um belo dia, eles recebem, o porteiro liga na casa deles, eles recebem uma notificação de que estavam tomando os bens deles, porque o marido tinha feito uma dívida bizarra. Acho que ele tinha feito uma dívida para abrir um empreendimento. Enfim, ele não tinha contado direito para ela de onde tinha vindo o dinheiro do negócio que ele estava fazendo. E basicamente era um empréstimo que ele tinha feito. Não acho que tinha sido com banco. Agora eu preciso retomar aqui, ver. Não lembro se era. Acho que não foi com banco, ele acho que pegou com pessoas, não sei. Ou era uma empresa. Só sei que, do nada, eles não tinham nada mais, porque o cara tinha feito uma cagada e eles tinham comunhão parcial, não sei se era parcial ou total, mas eles dividiam aquele patrimônio, então o que foi tomado dela também. Então, esse livro tem várias histórias que acho que mostram, tem umas muito boas sobre, cada um tem um padrão de vida, como lidar quando ele ganha muito mais ou quando ela ganha muito mais. Ou, putz, comecei a sair com essa pessoa e eu quero impressionar e eu tô me endividando e gastando o que eu não tenho pra impressionar. Então, tipo, ela fala muito de relacionamento. Assim, não é o melhor livro que eu já li na minha vida, mas ele tem umas lições bem legais, assim. Então, acho que pode funcionar de chacoalhão também. Eu acho que às vezes é bom por isso, né? Só pra gente, agora é o último, acho que é o último depoimento que a gente vai trazer mesmo e depois a gente vai pra parte final. Mas acho que esse também é bem legal. Que teve uma outra pessoa que eu atendi, que era, enfim, uma advogada, também já mais velha, assim, do que eu. E com um padrão de vida sempre muito bom, ganhando muito bem e muito respeitada, muito renomada. Um belo dia, divórcio. O outro lado, não sei se foi justo ou se não foi justo, mas o outro lado deixou uma grana a mais, digamos assim, falando uma grana alta mesmo, assim, uma grana. E por ela não saber lidar com esse dinheiro, estar acostumada, quase assim, ela gerava renda, mas estava acostumada. Sabe quando você gera renda, ganha bem, mas você você só vai levando porque tá tudo certo? Tem alguém que tá cuidando? Então era isso, né? Que é o que a gente tá falando aqui. Era isso, investimento, então nem pensar. E ela não soube usar esse dinheiro depois. E esse dinheiro acabou. Quando esse dinheiro acabou, beleza, ela me procurou. Obviamente, se tivesse procurado antes, seria bem melhor. Quando a gente está com mais ferramentas na mão, é muito melhor do que a gente esperar chegar num caso mais extremo desse. Mas ela entendeu, aos poucos, isso às vezes, gente, demora até meses, né? Anos, eventualmente. Mas o mais interessante, ela vira e mexe na reunião me perguntava assim, ela tem 2 filhos, adolescentes. Carol, você tem também alguma dica, alguma coisa que eu possa fazer com os meus filhos? E eu sempre falava para ela, vamos colocar a máquina de oxigênio em você agora, nesse momento. Em você.
Seus filhos, mal ou bem, enfim, ainda são sustentados, né? Tem o pai, tem tudo mais. Mas você é o exemplo. Você é o exemplo. As mudanças que você começar a fazer na sua casa é exemplo. Vamos esquecer, assim, a gente às vezes vai para um lugar de o que eu posso fazer, né? É mesada com filho, é isso. Só que eu tô esquecendo que eu sou o ente da casa e meus filhos estão vendo o que está acontecendo. Eu posso achar que eles não estão vendo, mas eles estão vendo o que está acontecendo. Então, se eu começo a lidar com as minhas finanças, você imagina o poder que isso tem para uma filha e um filho adolescentes ver um caso de um divórcio, onde a mãe lidava de um jeito, de repente ela aprende a lidar de outro. Se isso dá certo, o exemplo que isso traz, e eu tô vendo, lembra das minhas avós, o exemplo e o anti-exemplo do que eu não quero. Então, eu como mãe, vou buscar ao máximo, apesar da gente nunca poder ser perfeita, mas eu vou buscar ao máximo ser o exemplo do que eu gostaria que ele seguisse. Por mais que muitas vezes eu vá fazer coisas que ele vai olhar e vai falar o contrário, mas a gente vai tentar buscar ser esse exemplo. Então, ao invés da gente, de novo, ir para esse lugar não é comigo, né? Deixa eu pensar no outro. Do outro, uma hora era o meu marido que resolvia, agora eu vou pensar no filho, agora eu vou pensar não sei o quê, e eu esqueço de mim. E um tempo depois ela veio e me pediu, enfim, uma consultoria para a filha que estava fazendo 18 anos depois. Eu fiquei super honrada com isso. Mas você vê a gente, uma hora ou outra, pela dor ou pelo amor, a gente vai saber lidar com isso. E eu vi que no caso dela foram umas 2 vezes, né? Pela dor e depois pelo amor. Então, assim, cabe a gente escolher. Lidar é importante. É importante. Você me lembrou, Ká, a mesma pessoa que tinha me pedido ajuda com uma consultoria, que inspirou o episódio Quem Pode Poupar, Poupa. Eu não lembro se eu comentei isso naquele episódio, eu acho que não. Mas ela me falou, ela não estava sabendo poupar, não estava organizada. Bem parecido com isso que você falou, rolou um divórcio e tal. E ela falou uma coisa que eu achei muito curiosa. Ela falou: e o meu filho tá, acho que no colegial, enfim, ele era adolescente. Eu dou um cartão pra ele. Eu não lembro se tinha limite ou se era, né, se era débito, se era crédito e tal, mas ela falou, e ele não tá sabendo usar direito, ele tá gastando muito. Você pode ensinar ele também? E aí ela falou, quando eu dou bronca nele, ele fala, mas se você não se controla, por que que eu vou me controlar? E era engraçado, porque ela sabia que ele estava errado, ela queria ensinar o certo para ele, mas ela também não estava fazendo. E o exemplo dela ensinava muito mais do que a bronca dela. Então, é isso que você falou de que as crianças estão vendo, isso é muito real. E acho que isso que me apavora na ideia de um dia ter filho, porque eu penso, eles estão vendo tudo e estão aprendendo tudo. Acho que muita gente fala, cara, eu nasci de novo e eu me tornei uma pessoa muito melhor depois que eu tive filho, porque eu falei, meu, que exemplo que eu vou dar? Então, acho que pensando nos possíveis motivos, né? Se o rolê do casal não é o que te motiva, o da autonomia financeira não é o que te motiva, talvez a parte dos filhos seja o que te motiva. Tipo, meu, qual é o exemplo que eu tô dando? Acho que principalmente pra minha filha, né? Talvez. Mas pros meus filhos, tipo, eles vão ser endividados, eles vão torrar dinheiro em busca de status, né? Eles vão ser inseguros financeiramente porque ninguém nunca falou sobre dinheiro com eles. Enfim. Então, acho que isso pode ser também mais uma forma de se motivar, né? Total, total. Maternidade é isso. Às vezes é ela que vem para tentar ajudar a gente a ser uma pessoa melhor, embora a gente não vá ser perfeito. Mas indo aqui para o final, né? Pergunta final aqui para acabar. Tá, mas eu entendi tudo que vocês falaram, mas o negócio é o seguinte: eu odeio. Eu odeio cuidar das minhas finanças e meu marido ama. Então, eu ouvi isso tudo, mas amanhã vai chegar amanhã, eu vou odiar, ele vai gostar. O que eu faço? Acho que eu pensaria em 3 coisas. Primeiro, a gente já falou, vou só refrescar a memória. Parar de achar que é muito difícil e buscar um conteúdo simples e didático. Então, a gente já falou aqui do podcast do Amuri. Vou indicar também o perfil da Júlia Sâmara, que é @asinvestidoras. A newsletter da Carol. Enfim, você jogar qualquer tema no YouTube hoje, você vai ver como fazer minha reserva de emergência, o que é Tesouro Direto. Inclusive, a gente tem episódios sobre isso também. Acho que é que nem comer os seus vegetais. Puta, eu prefiro pizza, mas você não posso viver de pizza. Tipo, tem coisas que você faz que você tem que fazer e aí você aprende a gostar no caminho. Tipo, a musculação também. Eu prefiro dormir até mais tarde, mas eu preciso fazer musculação. A gente estava falando isso lá no começo, que a gente às vezes inventa desculpas, porque no fim do dia a gente quer ser cuidada, mas, né, generalizando, óbvio, sei que não é todo mundo, mas
para de inventar desculpa. Eu acho que o primeiro ponto é, vai buscar um conteúdo. Acho que, é o que a Carol falou, acho poucos influencers ou canais do YouTube, ou podcasts, ou, sei lá, até livros, que você se identifique. O próprio livro do Eduardo Amuri, O Dinheiro Sem Medo, é fantástico. Então, recomendo ele para quem está começando também. Então, para de achar que é extremamente difícil. Você não vai precisar falar de, o dólar subiu, o dólar não sei o que, a inflação. Não, você precisa saber primeiro como é que eu monto minha reserva de emergência. Eu sei quanto eu ganho e quanto eu gasto. Se eu tenho mais de um cartão, putz, deixa eu somar as faturas de todos eles e entender quanto que eu estou gastando, que é uma frase que a Carol tem que eu amo, que é quanto custa ser eu? Muita gente não sabe responder essa pergunta. E não é só quem tá bagunçado, não. Às vezes, mesmo quem tá, sabe, minimamente organizado, quem investe, não sabe responder qual que é o seu custo de vida mensal. Muita gente não sabe isso. Então, sei lá, organizar a casa são contas de mais e menos, não é uma conta, sabe, super complexa. Eu acho que a parte mais difícil aqui é parar de inventar desculpa e procurar um conteúdo que você se identifique. Talvez você não goste de cara, mas que você fala, putz, é uma pessoa que eu me identifico, ou eu consegui entender, então gostei da didática. Tipo, vai botando o pezinho nessa piscina. Essa é a primeira coisa, na minha visão. Acho que a segunda é, se isso fizer diferença pra você, pra mim faz, tá? E fez, assim, lá em 2016, 17. Que é, se você for mulher, busque conteúdo de mulheres, porque eu acho que isso inconscientemente te dá uma sensação de se ela consegue, eu consigo. Se eu vejo uma mulher falando de juros, de inflação, de Selic, você fala, nossa, é diferente de você ouvir um cara engravatado falando disso. Terceiro ponto é que você não precisa fazer isso sozinha, né? Tenho certeza que alguma amiga sua também vai querer aprender ou gostaria de passar por esse processo com você e ela vai se beneficiar disso também. Então, putz, vamos fazer o nosso primeiro investimento juntas? Ou, me manda um vídeo que você gostou. Sabe, você pode compartilhar isso ou um passo além. Talvez você tenha uma amiga que já invista e ela pode ser a pessoa que vai te ajudar. Acho que o fato da gente incentivar você a ser independente não significa que você não pode pedir ajuda pra ninguém. Você só não pode falar, faz aí pra mim. É tipo, não, me ajuda a aprender, é diferente, né? Então, acho que fazer isso com companhia, com amigas, acho que realmente faz diferença serem mulheres. Porque representatividade importa, sabe? Quando você vê alguém parecida com você, ou do seu círculo, ou que veio do mesmo lugar que você, enfim, fazendo aquilo, você tende a achar menos difícil, porque você fala, não, pera, se uma pessoa que nem eu faz, então eu também posso conseguir, sabe? Então, acho que eu indicaria esses 3 passos, assim, porque a gente vai pegando. A facilidade vem com a prática. Você não vai aprender tudo para depois investir. Faz o primeiro investimento, investe R$ 50, investe R$ 100, sabe? Aprende o Tesouro Direto, não precisa aprender ETF dos Estados Unidos, sabe? Então, acho que também é isso. Simplifica, procura companhia e para de inventar desculpa. Só concordo. Eu não tenho nada a acrescentar. É só uma reflexão final aqui que é: relacionamento envolve uma escolha dos dois lados. Então, quando a gente quer um relacionamento bom, a gente tem que ter poder de escolha. Poder de escolha não é só sobre independência financeira para parar de trabalhar, é inclusive poder escolher o relacionamento que a gente está. E esse poder de escolha envolve dinheiro. Quanto antes a gente entender isso, mais fácil fica a vida. E não tirar o dinheiro da jogada, é colocar o dinheiro na jogada. Porque acredito que isso vai facilitar e a gente entender a relação sobre uma outra ótica. Acho que a gente podia até trazer, gente. Vou colocar aqui agora, vi que não sei se você tem fácil aí para ler. A gente recebeu um relato que eu acho que, para culminar aqui nesse episódio, muito legal, que fala sobre isso, sobre às vezes a gente ficar esperando muito tempo e de repente a gente sai da inércia e percebe que não era esse bicho-papão todo. Então, vamos trazer um convite aqui para a ação. Acho que foi um relato muito bonito que a gente recebeu. Ela fez questão de mandar para mim e para a Vicky, achei muito fofo da parte dela. E acho que pode ajudar mais pessoas aqui e acabar o episódio de hoje com um grande empurrão aí, se você ainda não deu espaço. Empurrão foi a palavra que ela usou, você arrasou. Ela falou, Carol e Vicky, preciso agradecer e compartilhar minha história com vocês. Meu nome é Pi, tenho 36 anos e desde que comecei no meu primeiro emprego tinha esse desejo de aprender a investir. Consegui desenvolver o hábito de poupar, que veio muito do exemplo dos meus pais, mas eu sempre deixava tudo que guardava na poupança. Me formei na faculdade, pós-graduação, estudei matemática financeira, juros e Selic não era novidade mais,
mas eu nunca conseguia dar o primeiro passo. Não me sentia confiante para tirar o dinheiro da poupança e começar a investir em outras coisas. Há 6 meses tive uma conversa muito profunda com um grupo de mulheres no trabalho e uma delas me indicou o podcast de vocês. Foi um divisor de águas. Maratonei todos os episódios, ouvia com o caderno do lado, fazendo anotações. E depois de 13 anos, finalmente organizei minha carteira de investimentos. Muito obrigada por compartilharem sobre o tema de um jeito tão especial e me darem o empurrão que eu faltava. Hashtag o melhor podcast, ela falou. Mas, gente, olha que lindo isso. Veio de um grupo de mulheres. E aí uma mulher indicou pra ela e ela falou, nossa, vocês estão investindo, eu também consigo. E aí foi. Então é isso, gente. Acho que acabamos da melhor forma possível. Eu já vi que, enfim, só queremos que mais mulheres estejam dentro desse clube aqui, que é o clube de poder investir, tomar suas decisões e realmente se apropriar do dinheiro que é seu. Para que você possa tomar suas decisões, estar nos relacionamentos que você quer e sair dos relacionamentos que você não quer e ser mais feliz e mais leve, ter menos ansiedade. Acho que são muitas coisas. É isso. Até o próximo. Um beijo.